Esta mensagem é uma mensagem alusiva a este momento que é momento da Páscoa, para a comunidade acadêmica, para os membros e amigos da RIA, Rede Internacional Acadêmica da Lusofonia, para os docentes, para estudantes e para outras pessoas que neste momento passam situações difíceis, enfermidade, entre outros. Aqui é um momento em que nós vamos falar de um período do sacrifício à ressurreição, aquilo que é importante relativamente à chamada à solidariedade e ao saber. Nesta mensagem, eu vou tocar em alguns pontos, como o significado da passagem da escuridão à luz, para a comunidade acadêmica, o compromisso com a verdade, para os colegas da Rede Internacional Acadêmica da Lusofonia, a atenção à fraternidade lusófona, para aqueles que sofrem uma luz nas enfermidades, para aqueles que sofrem problemas de desastres, apelo à resiliência perante as calamidades, as cheias, os ciclones, para que situações de pobreza, para que haja justiça como forma de ressurreição. E, por fim, um compromisso renovado para nós todos. Começando por aquilo que eu disse, o significado da passagem da escuridão à luz, nesta época, caros amigos e colegas, da reflexão profunda, a Páscoa apresenta-se a todos nós, não apenas como uma data no calendário litúrgico, mas como um arquétipo de transformação. A palavra Páscoa, como todos sabemos, que deriva do hebraico pesach, que significa passagem, é a transição do cativeiro para a liberdade, da morte para a vida e do desespero para a esperança renovada. Como comunidade, nós, GESFIC, como comunidade dedicada ao saber e à ciência, entendemos que a busca pela verdade é em si uma forma de Páscoa, uma passagem constante da ignorância para o esclarecimento. Recordemos a passagem da Bíblia, Mateus 28:6, que diz: Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, venham ver o lugar onde ele jazia. Este versículo não apenas é um relato histórico, é o fundamento da resiliência humana. Ele nos lembra que o fim aparente, a sepultura dos nossos projetos ou das nossas forças é, na verdade, o terço de uma nova realidade. Relativamente à comunidade acadêmica e o compromisso com a verdade, aos nossos prezados docentes e estudantes do GESFIC, a Páscoa convida-nos a renovar o nosso voto com a excelência. O rigor científico e a investigação não são fins em si mesmos, mas instrumentos para aliviar o sofrimento humano e promover o progresso. Nesse espírito de renovação, recordamos João 8,32, quando diz que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A liberdade que a Páscoa celebra é indissociável da verdade. Uma academia que se preza deve ser o farol que ilumina os caminhos de Moçambique, transformando o conhecimento em ação prática que rompa as correntes da pobreza e, por outro lado, corrente da exclusão. Interessa também, nesta mensagem, para os nossos amigos, colegas, familiares da RIA, a Rede Internacional Acadêmica da Lusofonia, uma mensagem específica, a RIA e a Fraternidade Lusófona. Dirijo-me com especial atenção e estima a todos os parceiros do GESFIC, que são nossos colegas da Rede Internacional Acadêmica da Lusofonia. A nossa língua é comum. A nossa língua é o fio que tece uma rede de solidariedade que atravessa oceanos.
A Páscoa é um momento oportuno para fortalecermos os laços dessa cooperação. A união entre as instituições de países lusófonos deve refletir a harmonia do corpo coletivo. Porque, como é dito em 1 Coríntios 12:12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Que a nossa cooperação técnica e científica seja o reflexo deste corpo único, onde o avanço de uma universidade em Portugal, no Brasil, Angola, em Moçambique, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Cabo Verde, seja a vitória de todos que a ciência produza na lusofonia, a ciência que nós vamos produzir a nível da lusofonia, seja uma resposta para os desafios globais. Por outro lado, eu gostaria de tocar assim a minha mensagem ainda a todos aqueles que sofrem. Uma luz das enfermidades. Não podemos celebrar a vida sem olhar para aqueles que neste momento travam batalhas nos leitos dos hospitais. Aos nossos irmãos doentes, o Espírito envia uma palavra de conforto e fé. A ciência médica que tanto prezamos e investigamos é a mão humana estendida por Deus para a cura. Mas a esperança é o combustível da alma. Se recordarmos Salmos 147:3, ele cura os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Ele a refere-nos no nosso grande Deus, no nosso Jesus, o Filho do Senhor. Que a Páscoa traga o alento totalmente necessário para a recuperação dos nossos irmãos, familiares enfermos nos hospitais, os doentes de cancro e de outro tipo de enfermidades, que cada profissional de saúde seja renovado na sua paciência, na sua sabedoria, lembrando que a vida é um dom mais precioso que nós guardamos como pessoas, como humanos. Relativamente a todos aqueles afetados por calamidades, que precisam de enfrentar tempos de resiliência. A nossa mensagem para estes nossos irmãos familiares, a resiliência perante as calamidades, as cheias, ciclones e o outro tipo de desastres. Sabemos que Moçambique tem sido provado sempre pela fúria da natureza. As inundações, as cheias urbanas, no caso específico de Maputo cidade e outras cidades como Xai-Xai, a cidade de Quelimane, a cidade da Beira, entre outras cidades. Que esses ciclones, essas cheias urbanas que flagelam as nossas cidades e campos têm deixado rastro de destruição. Para as famílias que perderam os seus lares, os seus bens e tragicamente os seus entes queridos, a Páscoa pode parecer distante. Contudo, é precisamente no cenário de desolação que a mensagem da ressurreição se torna mais potente. Recordemos Isaías 43:2, que quando passares pelas águas, estarei sempre consigo. Assim como vai acontecer quando acontecer pelos rios, Deus estará sempre consigo. O SFIC, como uma instituição de investigação, reafirma o seu compromisso em estudar e propor soluções de adaptações climáticas relativamente às infraestruturas urbanas, mas acima da técnica ofereceremos a nossa empatia. A reconstrução de uma cidade começa sempre pela reconstrução da esperança no coração do seu próprio povo. Também é essa mensagem ela para aquelas situações de pobreza. O combate à pobreza, a justiça como ressurreição. A pobreza é uma sexta-feira santa, prolongada para muitos dos nossos concidadãos. Não podemos aceitar a miséria como um destino inevitável. A verdade e a verdadeira celebração da Páscoa exige de nós um compromisso ético com a justiça social. Recordemos Mateus 25:35, quando afirma que, porque tive fome,
e deste-me de comer, tive sede, e deste-me de beber, era estrangeiro. E também o que aconteceu? Hospedaste-me, o que pode garantir depois o meu conforto. A ciência que não serve para alimentar o faminto ou para dar dignidade ao pobre é uma ciência estéril. Nos fique. A nossa investigação deve focar-se na criação da riqueza sustentável, na distribuição equitativa de oportunidades, ressuscitar a economia e, antes de tudo, dar vida às comunidades marginalizadas. Daí que nós, ao pensarmos nos concursos de empreendedorismo e inovação, que são uma forte base que a Real cria e que os FIC, por outro lado, consubstanciem ações, é para ajudar a que os nossos jovens, com suas ideias, sejam mentoradas para poder produzir soluções que possam garantir, ajudar na resiliência. Por fim, vamos falar do nosso compromisso renovado. Ao encerrarmos essa mensagem, olhamos para o futuro com a certeza de que a escuridão nunca tem a última palavra. A Páscoa ensina-nos que a persistência triunfa sobre a derrota. Que esta época inspire. Aos nossos docentes a ensinar com amor e dedicação. Primeiro. 2. Aos nossos estudantes a persistirem nos estudos como ferramenta de libertação. Aos nossos colegas da Real, a todos, para unir esforços para uma lusofonia mais forte, para a nossa nação Moçambique, a erguer-se após cada temporal com a força de quem conhece o valor da vida. 1 Pedro 5,10 diz: o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes. Uma Páscoa abençoada e produtiva a todos. E muito obrigado.